o texto e o que realmente aquele texto. Desculpa aí pelo barulho, é que eu tô bem na beira da janela. É o melhor lugar, meu quartinho. E não para, né? Então, voltando aqui. Você, no livro A Quarta Dimensão, perdão, estava até perdendo o rumo. No livro A Quarta Dimensão, o Espírito Santo ele me ativou de forma tremenda, mostrando para mim que o que faltava em mim era certeza e foco. O que faltava em mim faltava muita visão em mim. Eu pedia muitas coisas a Deus, mas eu nunca descrevia para Deus o que realmente eu queria. O que realmente eu acreditava que era de Deus para minha vida. E isso fez com que muitas orações minhas se tornassem frustradas. Eu pedi a Deus, Senhor, eu quero que o Senhor abençoe minha casa, abençoe minha família, abençoe meus filhos, nananã, e nada de acontecer. Eu ainda não sou mãe, não gerei no meu ventre. Mas eu me lembro que eu nunca descrevi para Deus sobre questão de filhos. E hoje eu tenho aprendido a descrever a Deus sobre questão de filhos. Mas todo final da minha oração, depois que eu descrevi tudo, depois que eu descrevo tudo, eu falo, mas que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Por quê? Mesmo eu tendo a certeza, eu quero que Deus faça a vontade dele. Então a vontade dele se torna a minha vontade. E ele vai modelando aqui dentro de mim as minhas certezas. Então as minhas certezas se tornam a dele. Em um outro vídeo eu quero explicar melhor sobre isso. Mas vamos continuar aqui falando sobre fé. Eu ainda não tenho filhos do meu ventre, mas eu tenho enteados. E eu tive algumas experiências, eu estou tendo uma por esses tempos, e logo eu vou compartilhar com vocês esse testemunho. Mas eu tenho um testemunho que já está concretizado sobre o filho primogênito do meu esposo, que também é como se fosse meu filho primogênito. Ele estava afastado dos caminhos do Senhor, depois que ele fez faculdade e tudo mais, ele ficou meio afastado, parou de caminhar para a igreja, para mim. Terno cinza, com a guitarra, tocando, cantando e pregando, e sendo um grande homem de Deus. Eu vejo ele com a família constituída, com uma esposa abençoada, com filhos, e comecei a declarar, eu vejo ele no altar, eu vejo. Nossa igreja ainda nem estava aberta. E eu já estava vendo. Nós ainda não tínhamos inaugurado a igreja. Não passou nenhuma semana. Preste bem atenção. Olha, em menos de uma semana, o Espírito Santo visitou ele. E ele pediu para orarmos por ele. E ele foi renovado imediatamente com o Espírito Santo. Pegou o violão que estava encostado e começou a treinar. E eu vou lhe dizer, não se passaram nem um ano para ele começar a pregar. Mas agora já vão fazer 5 anos que isso aconteceu. Hoje ele é um presbítero, ministro de louvor, pregador, casado, tem uma esposa abençoada, já tem uma filha e a esposa está grávida do segundo filho, em menos de 5 anos. É possível, porque estava muito claro para mim que essa era a vontade de Deus na vida daquele menino, daquele rapaz, que hoje é um homem de Deus. Eu tinha certeza. Então eu comecei a ativar minha visão, porque o filho que eu via era de um jeito, ateu, blasfemando, falando, não, Deus só existe para quem acredita, e com muita certeza de que ele estava certo, agora totalmente transformado. E eu vou lhe dizer, ele se tornou muito cristão e muito bíblico, e eu fico honrada a Deus e glorifico a Deus todos os dias. Fora tudo que Deus operou, eu via a nossa outra filha, que é minha outra enteada, que é como uma filha para mim, a do meio, voltando para cá, para nossa casa, vindo morar conosco aqui em Minas. Eu via, e hoje ela está aqui com o esposo, com a filha. E a terceira, que eu ainda vou contar para vocês o testemunho completo sobre o que Deus fez na vida da caçula,
que também eu via ela aqui, eu via com os olhos espirituais, eu comecei a ativar a minha visão, vendo ela cristã, eu e meu esposo profetizando, e hoje o Senhor fez uma grande obra e está completando, e quando estiver completo, tudo o que nós visualizamos aqui, eu vou contar para vocês também. O vídeo está ficando mais longo do que eu esperava, mas se por um acaso ele estiver dividido ao meio, é com o propósito de Deus. A fé, ela precisa ter obras. Obras, que Tiago diz, são atitudes, ações. Nós é que temos que reagir, não é Deus que vai ativar a fé em nós. Ele já nos deu. Agora é o nosso dever ativar essa fé. Tendo a visão e sabendo descrever. Porque se eu estou vendo um objeto, preste atenção. Vou dar um exemplo. Eu estou vendo essa régua, certo? É uma régua de engenharia, né? De quem estuda engenharia, ok? Eu consigo descrevê-la, que ela tem um lado com uma linha vermelha, verde, amarela, que ela tem número do 0 ao 30, do outro lado ela tem do 0 ao 37,5, e assim, eu consigo descrever porque eu estou vendo, ok? Um copo, essa minha canequinha abençoada, eu consigo descrever que ela é azul, né? Ela é uma canequinha de alumínio, ela tem água dentro, ela tem alcinha, isso é visão. Eu estou vendo e eu estou descrevendo. Se você tem a visão do que você deseja, você descreve. Se você tem a visão do teu milagre, você consegue descrevê-lo. Então deixa eu ser profeta na tua vida, em nome de Jesus, que a sua visão espiritual seja ativada e que Deus comece a te dar essa ativação de forma que você comece a profetizar o seu milagre. Se eu fosse dar exemplos de fé e ativação, eu posso falar de Abraão, eu posso falar de Isaac, eu posso falar de Jacó, eu posso falar de José e eu posso falar de profetas como Daniel, Ezequiel, que foram homens que aprenderam a ter essa visão ativada e a falar. Abraão passou mais de 25 anos aprendendo a descrever o milagre, porque Deus falava para ele: Abraão, você vai ser pai de grandes nações. Por que Deus falava isso para ele? Para que ele começasse a enxergar uma grande nação. Quando Deus via que a visão de Abraão começava a ficar turva, Deus falava: vem Abraão para fora da tenda, olha para o céu, conte as estrelas. Assim será a sua geração. O povo que sairá de ti será numeroso como as estrelas. Abraão estava aprendendo a ativar a visão. Deus mostrou o céu para ele. E esse olhar para o céu e ver as estrelas fez com que ele começasse a ver aqui dentro dele, os filhos dos filhos, os netos e os bisnetos, como as estrelas do céu, como grãos de areia. Jacó, o exemplo que eu já falei para vocês. Agora vem comigo o profeta Ezequiel. Em Ezequiel 37, Deus fala para ele, Deus dá a visão para ele de um vale de ossos secos. Mas Deus fala para ele assim: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Essa pergunta já trouxe uma visão, porque tudo que eu ouço, eu imagino. Quando Deus falou para Abraão: olha para o céu e veja, eu ouviu a Deus, ele começou a imaginar. Porque todas as palavras que nós falamos, nós imaginamos, ou seja, vemos com os olhos da nossa mente, com os nossos olhos espirituais. Olha só, quando Ezequiel viu o vale de ossos secos, só havia morte. Aí Deus falou para ele: poderiam reviver esses ossos? Isso já ativou algo em Ezequiel. Muitas vezes Deus não te trará a resposta. Deus te trará perguntas. Foi o que Deus fez com Ezequiel. Poderão? O que Ezequiel começou a ver? Vida no meio da morte. Quando Deus falou: poderão viver os ossos? Ezequiel responde: tu sabes, Senhor. Aí Deus pega e dá uma ordem para ele. Profetiza para que eles vivam. E Deus começa a falar para Ezequiel detalhes, nervos, ossos, pele. E aquilo começa a vir à mente de Ezequiel, aqueles cadáveres se levantando com vida. Então Ezequiel começa a repetir o que Deus havia falado. O que Deus estava ensinando para Ezequiel?
detalhes. E o exercício é esse. Que você feche os teus olhos e comece a descrever os detalhes. Detalhe por detalhe. Se é uma casa, se é o carro, se é o casamento, se é a salvação de alguém da tua família. Comece a descrever detalhes. Seja ousado e ousada. Se é aquela empresa, se é um milagre, se é uma cura. Porque isso não serve apenas para ter coisas ou ver milagre na vida dos outros. Isso serve para o seu ministério também. Para aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Você que tem um chamado de Deus para fazer a obra de Deus, você precisa ter visão. Porque sem visão não adianta você fazer absolutamente nada. Nada. Deixa Deus ativar a visão em você. Deixa eu orar com você nesta hora. Pai Santo, Deus amado. Senhor, eu estou entregando a primeira ferramenta espiritual para o teu povo que estará vendo esse vídeo. Eu sei que serão pessoas específicas. Eu posso ver, Senhor, muitas pessoas assistindo esse vídeo e recebendo um impacto tão forte que elas comecem a ter a visão do sobrenatural e ver todos os milagres, todos os sonhos, desejos, projetos sendo feitos. E é assim que eu declaro, em nome de Jesus, que a visão desta pessoa seja ativa. Em nome de Jesus Cristo. Vem comigo. Fecha os teus olhos agora. Feche. Traga agora à tua mente o projeto, o sonho que você tem. Traga à tua mente. Seu casamento, seu esposo, seu filho, se é a libertação das drogas, se é o diploma na faculdade, se é um milagre na tua saúde ou na saúde de alguém. Trouxe a tua memória, você consegue ver? Você consegue ver esse milagre? Começa a descrever. Começa a falar para Deus agora, Senhor, é exatamente assim, Pai. É desse jeito. É assim, Senhor, que eu quero. Deixa eu te dar um exemplo mais uma vez. Se é um carro, fale qual é a marca, qual a cor. Se é um milagre da cura, supondo que é uma úlcera, se é a úlcera, comece a declarar. Eu creio na minha cura. O meu corpo está livre de toda dor, de toda úlcera. Eu posso me alimentar com os alimentos. Sabe aqueles alimentos que estavam proibidos? Comece a sentir, a imaginar você comendo, você se alimentando em paz. Se é a tua madre aberta, se é um milagre de você ter o seu filho, a sua filha, comece a declarar, Senhor, eu estou vendo a minha barriga crescendo, eu sinto ela crescendo. Eu já sinto, Senhor, o meu bebezinho se mexendo dentro da minha barriga, ele chutando o meu lado direito, ele chutando o lado esquerdo. Eu já posso ver o berço todo arrumado, aquele berço branco, aquele quarto pintado de rosa. Detalhes. Amém? Diga, eu creio, eu tomo posse e que seja feita a vontade de Deus acima da minha, em nome de Jesus. Amém? Não se esquece de se inscrever aqui no canal e de compartilhar se esse vídeo foi bênção para você. Compartilhe com pelo menos 10 pessoas e você vai voltar aqui para contar o testemunho. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre mais 3 ferramentas poderosas para ativar a tua fé sobrenatural. Vem comigo nessa série de fé sobrenatural.